Hoje, nessa aula, nós vamos discutir a prova, né, fazer a correção automática. Se alguém teve alguma dúvida em alguma questão, então todas as dúvidas serão esclarecidas na correção da prova, tá bom, gente? Então, vamos... Se vocês estiverem com a prova foi online, né? Então, eu vou ler as questões aqui para vocês, tá bom? Primeira questão. Vocês gostaram da prova? Foi boa? Foi boa, foi ótima. Tinha Bom, que ler muito, porque tinha umas certas pegadinhas assim que a gente, se não prestar atenção, a gente poderia marcar errado. é bem pegadinha, né? São detalhes que a gente tem que saber ler nas entrevistas. São detalhes, isso, porque, tipo assim, aí embaralha a mente. Boa noite. A gente tem que voltar lá no noite. início, tudinho, entendeu? Isso. Bom que até onde me falaram lá no grupo dos representantes, né, os comentários, foi que a grande maioria conseguiu ter um bom desempenho na prova, e eu fico muito feliz com isso. E agora, né, depois, na próxima semana, é dar continuidade no conteúdo para a segunda verificação, e vamos com tudo, mesmo empenho, né, nas transmissões, assistir às aulas, participar da correção dos exercícios, que a gente tem tudo para concluir esse semestre, né, se não voltarem às atividades normais, que pela situação que a gente, pelo andamento, né, atual que a gente está vendo, até com o decreto de lockdown, provavelmente vai se estender um pouco, né, e acredito que a gente vai terminar as nossas atividades mesmo de forma online. Mas, infelizmente, essa situação se faz necessária, né, para que vocês não venham perder o semestre e não comprometa o próximo semestre, né, que provavelmente já está um pouco comprometido. Mas, até aqui, a gente conseguiu caminhar muito bem. O que prova isso é o desempenho de vocês nas provas, né, que na primeira avaliação, que eu dei uma olhada já nas notas, que saiu um relatório para a gente, e eu fiquei muito feliz de ver que muitos tiveram um excelente desempenho, tá? E vamos continuar aí a nossa rotina para que na segunda verificação também todo mundo consiga ter um desempenho excelente. Certo, gente? Então, vamos começar aqui a nossa revisão de Professora, peça para quem não estiver falando, desligar o áudio, que estou escutando barulho de ventilador, estou escutando voz, por favor. E, professora, a senhora vai corrigir a prova ou não, a senhora vai dar aula mesmo, normal? Não. A semana após prova, a gente faz correção automática, tá? Então, hoje é só correção. Tá bom. Discussão de prova. Aí, na semana que vem, a gente já começa a atividade normal, que já tem material postado, né, lá na plataforma. A gente vai, na próxima aula, tirar as dúvidas sobre a aula de tecido epitelial, tá? Então, a próxima aula é tecido epitelial. Quem já assistiu a aula, assista novamente, anotem as dúvidas, porque se vocês não tiverem dúvida, a nossa aula fica sem ter sentido, tá? Então, tragam as dúvidas de vocês para a gente discutir tecido epitelial, tá bom? Então, vamos... A aula já está na plataforma, professora, do tecido epitelial? Já, tecido epitelial, tecido conjuntivo já está na plataforma. Então, a gente vai seguir a sequência. Primeiro tecido epitelial, aí na outra semana tecido conjuntivo. Depois do conjuntivo. E aí a gente vai postando aos poucos, tá bom? Então, vamos lá. Certo. Primeira questão. Primeira questão é sobre citoesqueleto. Diz que o citoesqueleto... Todo mundo está ouvindo? Calma. O citoesqueleto é uma estrutura constituída por proteínas, fornecendo plasticidade à célula. Ele pode ser completamente modificado, além de apresentar movimentos. Ele é quem define a posição do núcleo e organelo, ou seja, o citoesqueleto que vai redirecionar, né, distribuir ali, redirecionar o posicionamento das organelas.
Consiste em uma rede intricada de filamentos proteicos que, dentre outras funções, são responsáveis em dar forma à célula. Proporciona o movimento celular como um todo e realiza o movimento de vesículas, moléculas e organelas no interior da célula. A respeito do citoesqueleto, ou seja, no que diz respeito às informações, né, ao citoesqueleto, é correto afirmar a alternativa A. Os microtúbulos são compostos por subunidades denominadas aminoácidos. Os filamentos intermediários são constituídos por uma variedade de proteínas filamentosas, enquanto os filamentos de actina são compostos por monômeros de actina G, que irão formar os filamentos de actina F. Essa alternativa está certa ou está errada? Tá errada, professora. Está errada, né? O erro está aqui logo nas primeiras informações. No primeiro terço da questão diz que os microtúbulos são compostos por subunidades denominadas aminoácidos. A gente sabe que isso é mentira, né? Os microtúbulos são formados por quais subunidades? Por tubulinas, né? Tubulina, que é uma subunidade dimérica, formada pelas tubulinas alfa e beta. Então, aí está errado. O restante até está certo, porque diz que os filamentos intermediários são constituídos por uma variedade de proteínas filamentosas. Isso é verdade. Os filamentos intermediários são formados por em torno de 50 subunidades de proteínas filamentosas, que vão se associar, né, se polimerizar, formando o filamento intermediário. Então, a alternativa A está errada. Alguém marcou essa questão? Essa alternativa? Espero que não, né? A alternativa B diz que os filamentos de actina são compostos por monômeros de actina G, que irão formar os filamentos de actina F. Até aí tá certo? Vocês acham? Sim ou não? Os filamentos de actina são compostos por monômeros de actina G, que irão formar os filamentos de actina F. Tá certo ou errado? Vocês acham? Estão me ouvindo, gente? Alô? Tá errado, professor. Tá errado. Fale que senão eu acho que caiu a internet. Calma, na verdade, essa primeira informação aí tá certa, né? Os filamentos de actina são compostos por monômeros de actina G, que vão formar os filamentos de actina F. Mas, continuando, diz que os microtúbulos são compostos por subunidades denominadas aminoácidos? Não, né? Mais uma vez está dizendo que os microtúbulos são formados por subunidades denominadas aminoácidos. E a gente sabe que não, que os microtúbulos são formados por subunidades denominadas de tubulinas. Então, a alternativa B também é errada. A alternativa C, os filamentos de actina são compostos por uma variedade de proteínas filamentosas? Já começou errado, porque os filamentos de actina são formados por quais subunidades? Por monômeros de actina G, que irão se polimerizar formando o filamento de actina, né? Que é a actina F. Então, a alternativa C já começou errada. Então, está errada. A alternativa D. Os microtúbulos são compostos por subunidades denominadas tubulinas, né? Que são subunidades diméricas formadas pelas subunidades alfa e beta tubulina. Os filamentos intermediários são constituídos por uma variedade de proteínas filamentosas, enquanto que... Tá falhando. Tá falhando? E agora? Tá estável? Estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Oi, gente. Estão me ouvindo? Alô? Ainda tá falhando ainda. Vamos esperar estabilizar, tá? Eu tô aqui. Oi, Voltou, professora. Voltou? Ótimo. Hoje, pelo menos, Tá bom. tá mais fluente do que na semana passada e do que com a turma de ontem. A gente está tendo sorte, então vamos continuar. Então, viram até a alternativa C está errada, tá? Porque diz que o microtúbulo é formado por subunidades denominadas aminoácidos, que o filamento de actina é formado por subunidades filamentosas, a gente sabe que isso está errado. Alternativa D, vamos para a alternativa D.
Os microtúbulos são compostos por subunidades denominadas tubulinas, alfa e beta. Os filamentos intermediários são constituídos por uma variedade de proteínas filamentosas, enquanto que os filamentos de actina são compostos por monômeros de actina G, que irão formar os filamentos de actina F. Essa é a alternativa correta. Todo mundo marcou essa? Quem foi que acertou essa? Alô? A alternativa correta, letra D. Por que não é a letra Oi? E? Alternativa correta, a letra D de dado. Tá, gente? D de dado. Letra E. Os filamentos de actina são compostos por uma variedade de proteínas filamentosas que irão formar os filamentos de actina F. Está errado porque as subunidades não são subunidades filamentosas, e sim subunidades globulares, tá? Continuando, os microtúbulos são compostos por subunidades denominadas tubulinas alfa e beta, isso está certo, enquanto que os filamentos intermediários são constituídos por monômeros de actina G. Está errado, né? Então está invertido ali filamentos de actina e filamentos intermediários. A alternativa correta é a letra D. Todo mundo entendeu essa questão? Sim? Alguém me sinalize? Sim, professor. Sim, professora. Sim. Então Eu vamos para acertei. Sim. Todo mundo acertou? Eu também. Ótimo, muito bem. Parabéns para vocês. Sim. Continuando, vamos para a segunda questão. A sinalização celular faz parte de um complexo sistema de comunicação que governa e coordena as atividades e funções celulares. A habilidade que as células possuem em receber a corrente, possuem em receber e corretamente responder ao seu ambiente envolvente, forma a base do desenvolvimento, da reparação de tecidos, da imunidade e de outras funções de homeostasia em tecidos. Erros existentes no processamento de informação celular são responsáveis por doenças como cancro, autoimunidade e diabetes. Ao se entenderem melhor os processos de sinalização celular, muitas doenças poderão ser tratadas de maneira mais eficaz. E, em teoria, tecidos artificiais poderão ser fabricados. Dentro desse contexto, no processo de sinalização celular, é chamada célula-alvo, tá? Falhando, Então, professora. Oi. Alô? Tá falhando? Tá. Tá. Vamos esperar então estabilizar. E agora? Voltou? Tá melhor. Tá. Sim. Então, essa segunda questão, ela é referente à sinalização celular, tá? E a questão, ela pergunta em relação à célula-alvo, tá? Então, vocês vão ter que analisar questões referentes à célula-alvo. No sistema de sinalização, a gente tem a célula sinalizadora, né? Moléculas sinalizadoras e a célula-alvo num sistema. A gente sabe que nem sempre a célula sinalizadora é só célula sinalizadora, ela pode ser célula-alvo ou sinalizadora, dependendo de onde a molécula sinalizadora está partindo, né? Dependendo de um referencial. Mas a questão está te pedindo em relação à célula-alvo. Então, vamos analisar célula-alvo. Alternativa A. Diz que a célula-alvo é aquela que está produzindo moléculas sinalizadoras, está certo isso? Não. Não, né? Deixa eu compartilhar aqui com vocês, que fica melhor que vocês vão lendo junto comigo. Estão conseguindo visualizar aqui o compartilhamento, a prova? Sim. Então, Sim, professora. Então, letra A diz que está produzindo, a célula-alvo produz moléculas sinalizadoras. A gente sabe que não. Quem é que produz as células sinalizadoras? Moléculas sinalizadoras, quem produz? As células sinalizadoras. Então, não, essa questão
não é referente à célula-alvo, então está errada. Letra B, apresenta complexo de Golgi? É só a célula-alvo que apresenta complexo de Golgi? Vocês acham? Não, né? Qualquer célula eucarionte irá apresentar complexo de Golgi. Você sabe que as procariontes não apresentam um sistema complexo de organelas. Então, também essa letra B está errada. Então, a alternativa certa, como vocês podem ver aqui em vermelho, destacada em vermelho, é a alternativa C, que diz que a célula-alvo possui receptores específicos para determinada molécula sinalizadora. Então, a célula-alvo ela vai apresentar receptores que irão receber moléculas que estão sendo liberadas pela célula sinalizadora. Então, alternativa C. Quem acertou essa? Eu acertei, professor. Bom, parabéns. Por que não pode ser a letra D? Secreta moléculas sinalizadoras. Quem secreta moléculas sinalizadoras? Células sinalizadoras, né? Células que irão emitir, que irão enviar uma mensagem. E a alternativa E, por que não pode ser? Diz que a célula-alvo apresenta a membrana plasmática. É só ela que apresenta a membrana plasmática? Não, né? Qualquer célula, independente se seja a célula sinalizadora, alvo, procarionte ou eucarionte, vai apresentar a membrana plasmática. A gente sabe que toda célula é formada por uma membrana plasmática ou citoplasmática, material genético e citosol, né? Esclarecida aí a segunda questão, todo mundo entendeu por que a letra C, gente? Sim? Sim, professora. Então, vamos continuar aqui. Terceira questão. As células são estruturas conhecidas como unidades estruturais e funcionais dos organismos vivos. Elas são formadas basicamente por substâncias orgânicas e inorgânicas. São consideradas substâncias inorgânicas. Alternativa A. Lipídios e proteínas são substâncias inorgânicas ou orgânicas? Lipídios e proteínas são substâncias orgânicas, né? São duas das quatro principais macromoléculas que compõem os organismos vivos. Então, a questão pede substância inorgânica. Então, não pode ser letra A. Rapidinho, que tem duas pessoas tentando entrar aqui. Rapidinho. Voltou a falhar, gente? Voltou a falhar? Estão me ouvindo? Para mim tá ótimo. Não sei para os colegas. Porque tem alguém dizendo que... Não, foi a Jaque que perguntou. Aí eu falei para ela que sim, que às vezes trava, mas volta ao normal, porque ela disse que ela não está conseguindo escutar nada lá. Acho que deve ser no celular dela, ela tem que reiniciar. Pode ser na internet dela, porque se vocês estão me ouvindo. Se a minha, que é a pior, vocês estão conseguindo ouvir. Tá, então letra A não pode ser, porque lipídios e proteínas são compostos orgânicos. Letra B, alternativa B, água e sais minerais, né? Os sais minerais também conhecidos como íons inorgânicos. É a alternativa correta. A correta. Água e sais minerais, que são compostos inorgânicos. Por que não pode ser a C? Porque diz que proteínas e água são compostos inorgânicos. A gente sabe que a água é, mas a proteína não é. Por que não pode ser a letra D? A alternativa D diz que sais minerais e carboidratos são compostos inorgânicos. E a gente sabe que os carboidratos não são compostos inorgânicos, e sim orgânicos. Por que não pode ser a letra E? Porque fala de lipídios e carboidratos. Lipídios são compostos orgânicos? São compostos orgânicos e os carboidratos também. A alternativa pede compostos inorgânicos. Então, essa questão estava bem tranquila, bem fácil, e a gente até viu uma questão dessa na nossa revisão, né, em exercício. Quem acertou essa? Diga eu. Quem acertou? Eu, professor. Eu também. Alguém errou? Eu.
Alguém errou? Acertei também. E eu. Continuando, então vamos lá para a quarta questão. Até aí, vocês acertaram todas? Três pontos até aí? Sim, Até aí eu tô com 3. sim. Vamos continuar, porque para vocês as questões apareciam de forma aleatória, né? Não nessa ordem. No citoplasma das células encontram-se diversas organelas, desempenhando funções diversas. Em relação à função desempenhada pelas mitocôndrias, podemos afirmar que... Letra A. Então, a questão está falando sobre a função da mitocôndria, tá bom? Letra A. É responsável pela produção de energia a partir de gás carbônico e da glicose? A mitocôndria, ela produz energia a partir de gás carbônico e de glicose, gente? Não, né? A mitocôndria produz energia a partir de oxigênio e glicose, tá? Então, não tem nada a ver ali o gás carbônico. Então, errado. Letra B. É a organela envolvida na síntese de proteínas? Mitocôndria realiza a síntese de proteínas? Não, né? Então, Que é a organela... ribossomos. Ribossomos, isso. Ribossomos. Citosol ou associado ao retículo endoplasmático, formando o retículo endoplasmático rugoso. Então, não é a função das mitocôndrias sintetizar ou produzir proteínas. C. É a estrutura, é a organela que participa da síntese de lipídios? Não, né? Quem é que produz lipídios nas células? Retículo endoplasmático liso. Então, não é também a alternativa C. Letra D. Não participa das atividades metabólicas celulares, tá certo essa? Não, né? Porque as mitocôndrias estão intimamente envolvidas, associadas com o metabolismo celular, uma vez que ela que produz a energia que será, né, disponibilizada para as atividades metabólicas. Então, está errado. Então, a alternativa correta, como já está sinalizado em vermelho para vocês, é a letra E, que diz que a mitocôndria é responsável pela respiração celular, né? Ou seja, a mitocôndria é responsável pela produção de energia por meio da respiração celular. Alguém errou essa? Eu acertei. Todo mundo acertou? Sim. Ótimo. Sim. Creio que sim. Vocês são muito safos, muito inteligentes. Já são quase uns citologistas. Vamos lá, questão 5. O corpo humano é constituído basicamente de água, sais minerais e macromoléculas como carboidratos, proteínas e lipídios. Entre as afirmativas abaixo, assinale a que não está relacionada com as propriedades das proteínas. Então, vocês vão analisar nas alternativas a única alternativa que não está associada com uma função, que não diz respeito a uma função das proteínas, tá? A uma propriedade da proteína. Letra A, já está aqui a alternativa correta. Fornece energia para as células e constitui os hormônios esteroides. Essa daqui está certa porque ela está errada, né? Porque a questão perde a alternativa que não tem nada a ver com a propriedade. Logo, é a alternativa A que é a correta. Porque a energia, a proteína, ela fornece energia para as células, ela é uma macromolécula que pode ser metabolizada para produzir energia? Não, né? A gente sabe que as únicas macromoléculas que são quebradas, que podem produzir ATP, são quem? Principalmente a glicose e os lipídios. Tá? Então, não poderia ser, essa alternativa aí não tem nada, não tem nenhuma associação com uma função proteica. E constitui os hormônios esteroides. Proteína vai formar hormônio esteroide? Não. Quem forma os hormônios esteroides são lipídios, né? Os hormônios esteroides são derivados lipídicos. Tá? Então, a alternativa correta é a letra A, porque essa alternativa
não diz respeito a uma função proteica. Certo, gente? Todo mundo entendeu? Porque essa? Sim? Sim. Alternativa B. Vamos ver as outras alternativas, né? Para quem ficou com dúvida. Colágeno, queratina e actina são exemplos de proteínas com função de constituição e estruturação da matéria viva? Sim, né? A gente sabe que a queratina, o colágeno, a actina compõem as estruturas biológicas, né? E dentre outras funções, tem função estrutural também. C. São constituídas por vários aminoácidos unidos por ligações peptídicas? Sim, as proteínas são macromoléculas formadas por subunidades denominadas de aminoácidos. E os aminoácidos se ligam entre si por meio de ligações químicas chamadas de ligações peptídicas. Então, essa alternativa está associada à propriedade proteica. D. Quando submetidas a elevadas temperaturas, sofre o processo de desnaturação. Essa também é uma alternativa que tem a ver com a propriedade que está associada com a propriedade proteica, né? Todas as proteínas, gente, elas têm uma... Estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Sim. Todas as proteínas... Sim, professora, tá normal. Ótimo. Todas as proteínas, elas têm uma temperatura ótima, tá, de atividade. Quando essa temperatura, que em geral, né, é a temperatura do nosso corpo, 36,5, 37 graus. Quando a temperatura ela chega num determinado limite, essas proteínas elas podem ser desnaturadas. Tá? O que é essa desnaturação? Elas perdem aquela conformação espacial, funcional e se desestruturam. Tá? Isso é a desnaturação. Elas se desestruturam, elas perdem a sua estrutura espacial, tá? Tornando-se não funcionais. Então, isso daí também é uma propriedade das proteínas. Elas podem se desnaturar em altas temperaturas. E letra E, são catalisadores de reações químicas e participam do processo de defesa como anticorpos contra antígenos específicos. Isso é uma propriedade das proteínas? Sim, né, gente? A gente sabe, aí isso daí até quem já fez cursinho alguma vez na vida, os professores lá de biologia sempre falavam que as proteínas são os catalisadores biológicos, né? As enzimas, mais precisamente, são os nossos catalisadores biológicos. E, em via de regra, quase todas as enzimas são proteínas, né? Salvo a ribosima, que é um ácido nucleico. Então, isso daí também está correto. Então, todo mundo entendeu a quinta questão? Sim? Podemos avançar? Todo mundo está me ouvindo, gente? Vocês ficam muito caladinhos assim. Tá. Logo que vocês colocaram aí em pausa a imagem e foram assistir o Jornal Nacional. Venham para cá. Depois vocês assistem a novela do Jornal Nacional. Sexta questão. Em relação aos envoltórios celulares, podemos afirmar que... Está lhe ouvindo, a gente está lhe ouvindo. Se a gente não lhe ouvir, a gente vai... porque eu estou vendo aqui todo mundo com imagem congelada, né? A gente pode congelar a imagem ali na cozinha, comer alguma coisa, não vão me enganar. Vamos lá, em relação aos envoltórios... Agora tá falhando, professora, tá falhando. É verdade, agora sua voz ficou robotizada. Calma, vai estabilizar.